Na tarde desta última segunda-feira, a Agevisa informou que o Ministério da Saúde admitiu um caso de coronavírus suspeito na cidade de Porto Velho. Trata-se de uma paciente que veio do Japão, fez escala em Paris, depois chegou até São Paulo e veio para Porto Velho. No dia 27 de fevereiro, ela começou a apresentar sintomas e se encontra em casa sob monitoramento de uma equipe de saúde. O secretário Fernando Máximo explica mais como o Estado vem lidando com estes casos, que este não é o primeiro monitorado, é o primeiro admitido como suspeito pelo Ministério da Saúde, mas não o primeiro monitorado, e ele explica melhor como o Estado vem lidando com esta situação. Por que agora está aparecendo esse tanto de casos suspeitos? Antigamente tinha 2, 3 no Brasil, e agora tem 200 casos, não sei quanto está agora, mas chegou perto de 200 casos já. O Ministério também mudou os critérios. Aqueles nossos pacientes antigos talvez fossem enquadrados nos novos critérios como caso suspeito do Ministério. Agora viajou para uma série de outros países, passa a ser suspeito. Por exemplo, Japão, para Itália, para Austrália, para alguns países da Europa, para China, um monte de países. Alemanha. Então mudou, a Alemanha mudou, mudaram os critérios. Esse nosso caso, por exemplo, não seria considerado suspeito naqueles critérios anteriores. Agora então vai aumentar, vai aparecer muito mais casos no Brasil. Lembra que estava tendo 2, 3, 5 casos no Brasil, de uma hora para outra passou para 200, que mudaram os critérios. Então, 162 agora. Mas ontem tinha 180 e alguma coisa. Já diminuiu, porque já... então é por isso. Mudaram os critérios, por isso também que houve a possibilidade dessa paciente ser incluída e talvez os outros demais não foram incluídos. O caso realmente é suspeito, nós notificamos ao Ministério da Saúde, está confirmado como caso suspeito nesse momento pelo Ministério da Saúde, né, e as providências estão sendo todas tomadas. A paciente é uma paciente que veio num voo, ela saiu do Japão, mas fez uma conexão em Paris, e de Paris a Guarulhos ela voou no mesmo voo daquele paciente que já está com o caso confirmado lá em São Paulo. O dela ainda é suspeito. Né, ela chegou, então ela foi ao Japão, saiu do Brasil no dia 31 de janeiro, ficou até o dia 20 de fevereiro no Japão, veio para o Brasil, chegou no dia 22 em Guarulhos. No dia 27 de fevereiro, ela começou a apresentar sinais e sintomas. Quais são esses sinais e sintomas? Febre, dor de garganta, tosse, dor de cabeça e fraqueza, a adinamia que a gente chama. E aí então foi atendida e está nesse momento em isolamento domiciliar, que é o que deve acontecer na maioria dos casos. Hoje ela já está melhor, está praticamente assintomática, ou seja, sem sentir nada, mas continua em isolamento domiciliar. Foram coletados todos os exames necessários. Na quarta-feira amanhã já saem alguns exames que são feitos em Porto Velho, que já pode confirmar algum vírus, menos o corona, pode confirmar algum outro vírus. Se confirmar, obviamente, adenovírus, ou influenza, ou H1N1, obviamente está descartado o corona. O resultado do corona deve sair no próximo sábado, porque é um exame que vai para fora do estado, não é feito aqui, e deve sair no sábado. Entretanto, saindo quarta-feira um diagnóstico positivo para H1N1, para a influenza, para adenovírus, para o vírus sincicial respiratório, já descarta o caso de coronavírus. Se confirmar coronavírus, qual é o procedimento? Confirmando o coronavírus, aí depende da sintomatologia do paciente. Se a paciente permanecer com sintomas leves, ela vai continuar sendo tratada em casa. 85% dos casos de coronavírus curam-se espontaneamente, sem nenhum tratamento. O paciente fica curado tomando apenas medicamentos para febre e para dor, dipirona ou paracetamol ou algum outro medicamento, ingerindo bastante líquido, ficando em repouso, mantendo-se num lugar arejado, com janelas abertas, usando uma máscara para se proteger, higienizando as mãos, evitando compartilhar garrafas, copos, facas, escova de dente, objetos pessoais. Os familiares têm que ser instruídos, e já foram, nesse caso já foram, instruídos a estarem próximos ali daquela pessoa, também usando máscara, higienizando bem as mãos, tomando todos os cuidados. Esse paciente fica em isolamento domiciliar, não pode sair de casa e também não pode receber visitas, são só as visitas, aliás, só as pessoas que convivem no dia a dia com ele e a equipe de saúde que vai cotidianamente visitá-los para continuar as orientações, para ver se tem algum sinal de gravidade. Caso haja algum sinal de gravidade, a equipe médica passará na casa do paciente, detectará isso e encaminhará para o hospital para internação. Cerca de 85%, eu repito, curam-se espontaneamente. A doença é uma doença autolimitada, é um vírus
como qualquer outro, como o vírus da gripe, por exemplo, até com a mortalidade menor do que o da gripe no Brasil. Então, é um vírus que a maioria dos pacientes são curados. 15% dos pacientes têm sinais de gravidade. E esses pacientes que apresentam sinais de gravidade precisam ser internados. E cerca de 2 a 3% dos pacientes, infelizmente, acabam morrendo, geralmente pacientes mais idosos, é o que tem mostrado as estatísticas, apesar de ser um vírus novo, né, o coronavírus, esse novo coronavírus é novo, já se conhece o corona desde 1960. Então, nesse vírus novo, ele tem se comportado dessa forma. Crianças menores de 10 anos, graças a Deus, não têm sucumbido, não têm morrido, não têm ido a óbito. E os pacientes que têm, infelizmente, ido a óbito são os pacientes mais idosos. Secretário, mas e as pessoas que já tiveram contato com ela desde o momento que ela desembarcou aqui em Porto Velho? Todo mundo que tem contato está sendo observado e está sendo acompanhado. Essa paciente tem uma característica importante, que ela chegou sem sintoma na viagem, uma neta que estava no Brasil estava com sinais de gripe, sugestivo de gripe. Depois que a paciente chegou no Brasil, em contato com a neta, foi que ela começou a apresentar esses sinais e sintomas. Então, existe a possibilidade de não ser, uma possibilidade razoavelmente alta de não ser coronavírus, mas o Ministério da Saúde classificou como caso suspeito e essa classificação, essa confirmação de caso suspeito era o que a gente estava esperando para poder noticiar o caso como um caso caracterizado como caso suspeito. E quantos casos suspeitos já foram registrados aqui no estado? Caso confirmado de suspeito pelo Ministério da Saúde, apenas um. Como que funciona? Porque teve outros casos que estavam sendo analisados, não? Vários casos já foram acompanhados aqui em Rondônia, né, com todo o acompanhamento do CIEVES municipal, do CIEVES estadual, com todo o cuidado, com isolamento domiciliar, com toda aquela cautela que se deve ter, até que se confirme ou não se o caso é suspeito. Existem critérios para ele se enquadrar como suspeito. Esse agora enquadrou-se como suspeito e então continua sendo monitorado como já estava sendo feito há alguns dias. Como é que as equipes de saúde do estado têm se preparado para detectar os casos suspeitos? Existem critérios para se definir casos como suspeitos. A pessoa tem que apresentar os sinais e sintomas, e os sinais e sintomas são muito comuns de outras doenças virais respiratórias. Então o paciente apresenta febre, pode apresentar dor no corpo, tosse, dor de cabeça e dor de garganta. Geralmente são esses sinais e sintomas e muito comuns em outras viroses respiratórias também. Se a pessoa apresenta esses sinais e sintomas nos últimos 14 dias, viajou para países onde tem vários casos, como por exemplo a Itália, a China, o Japão e uma série de outros países, ou ela teve contato com algum paciente que já está sendo estudado como caso suspeito ou caso já confirmado de coronavírus, essa pessoa é enquadrada pelo Ministério da Saúde como um caso suspeito. E aí começam-se todas as providências que, no caso dessa paciente, quando foi ontem que o Ministério colocou ela como caso suspeito, nós já vimos fazendo o acompanhamento dela há alguns dias, com isolamento domiciliar, com treinamento, com a equipe acompanhando diariamente, a equipe do CIEVES municipal e do CIEVES estadual fazendo acompanhamento dessa paciente. Então, mesmo antes de dizer que o caso é suspeito, a gente já começa a fazer o acompanhamento com os primeiros dados clínicos, com as primeiras informações, porque é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. O Estado dispõe de uma rede muito articulada através das vigilâncias epidemiológicas municipais, não é? E através do CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, do próprio governo do Estado, né, vinculado à Agevisa. Então, esses serviços eles trabalham 24 horas e é dessa forma que a gente consegue diagnosticar de forma muito precoce, né, qualquer caso suspeito e tomar todas as providências. O Estado está preparado para um caso como esse? Sim, perfeitamente. Sim, porque em casos graves, digamos assim, toda a nossa rede hospitalar já está devidamente capacitada para lidar com pacientes de influenza. Consequentemente, está também capacitada para lidar com pacientes do coronavírus, porque é o mesmo manejo clínico, na verdade, né? E nós estamos passando todas as orientações, a Agevisa, né, através da doutora Ana Flora, nós estamos passando todas as orientações diuturnamente para todas as vigilâncias epidemiológicas, para os hospitais particulares, inclusive, para que eles possam também
tirar quaisquer dúvidas que porventura possam vir a acontecer. Então, o Estado está preparado, a rede hospitalar, os serviços de média complexidade, a atenção básica através do CIEVS de Porto Velho, através da própria vigilância epidemiológica do município de Porto Velho, que nesse caso especificamente é quem está acompanhando diariamente essa paciente e dando o retorno também imediato para o CIEVS do Estado. É um caso que preocupa muito? Na verdade, eu queria dizer para vocês que é o caso que menos preocupa, não é? Porque, na verdade, como explicou o secretário, ela chegou sem nenhuma febre. Ela veio apresentar os sintomas depois que a neta gripou, não é? Então, é o caso dos outros. Nós chegamos já a acompanhar em torno de 6 casos. Eu acredito que seja o caso mais tranquilo, porque na data de hoje, há 15 minutos atrás, essa paciente não tinha mais nenhum sintoma. Como é que funciona com os passageiros que compartilharam do mesmo espaço no avião, por exemplo, que ela chegou a Porto Velho? Existe um monitoramento, existe vamos dizer assim, vocês vão identificar esses passageiros e ver se tem algum outro com sintoma? Na verdade, o CIEVS, ele nasceu no país inteiro com uma recomendação do Regulamento Sanitário Internacional. Então, existe CIEVS em todos os estados e é uma rede nacional que existe também nas capitais de todos os estados e que se comunicam 24 horas por dia. Então, o CIEVS da Agevisa funciona 24 horas por dia e se comunica também 24 horas por dia com o Ministério da Saúde e com todos os estados brasileiros e todas as capitais. Então, esses casos dificilmente nos escapam na primeira hora. Né? Cid, fala pra gente, então, como foi que vocês chegaram à informação de que essa paciente poderia estar com o coronavírus? Então, essa paciente, ela procurou o serviço do Ana Adelaide. Coincidentemente, o CIEVS de Porto Velho também funciona no Ana Adelaide. Então, o CIEVS, ela já foi atendida, ela já foi orientada a ficar em isolamento domiciliar e, automaticamente, o CIEVS de Porto Velho nos avisa, porque para toda a informação epidemiológica, ela tem que ser acreditada pelo CIEVS do Estado para que o Ministério da Saúde, o CIEVS Nacional, aceite como uma informação definitiva. Então, o senhor falou que desses 6 casos foi o que menos preocupou o órgão, mas foi o único caso que o Ministério da Saúde confirmou como suspeito. Por que disso? Então, o secretário de Estado da Saúde e também a nossa diretora, a gente sempre foi muito exagerado dos critérios, no sentido de proteger a população, na verdade. Então, mesmo o Ministério da Saúde não acatando os nossos casos notificados como suspeitos, a gente continuava monitorando. Só que os nossos casos suspeitos, eles tinham outros sintomas. Eles tinham dispneia, dificuldade de respirar, mas não tinha febre. E tinha que ter, não é, a não bendita febre para poder confirmar, o Ministério acatar como suspeito. Tanto é que o caso ele foi notificado, mas nas primeiras horas ele não foi tido como suspeito, porque a paciente chegou sem sinal nenhum, inclusive sem febre. Só passou a ter febre a partir do dia 26. Não seria o caso, já que é um caso provável, um caso suspeito da paciente estar num local isolado, como um hospital? Por exemplo, a questão da pergunta que talvez eu fiz, o senhor talvez possa não ter entendido, mas não é arriscado tanto para a família quanto também para a sociedade? Não, porque a família ela é toda orientada juntamente com o paciente e esses pacientes são monitorados pela vigilância epidemiológica, no caso de Porto Velho, todos os dias, sobre toda a etiqueta respiratória, não é? No tocante ao uso de máscara, no tocante também a ter cuidado para estar lavando as mãos com álcool, com água e sabão, principalmente, para não estar contaminando objetos dentro da própria casa. Então, esses pacientes, eles são orientados, eles são acompanhados e eles não saem para a rua para desenvolver suas atividades laborais ou atividades comuns no dia a dia. Eles ficam em casa durante 14 dias, que é o tempo de incubação da doença.